Hoje a gente trabalha a agenda na sua estruturação, né, enfim, nas suas fases, e depois aí a gente dá uma mergulhada lá nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem 17 objetivos, 169 metas e 243 indicadores para a gente entender um pouco esse processo. Eu falei na aula passada, a agenda não é da ONU. A ONU organizou, intermediou, enfim, foi criada comissões. A agenda, os países membros que se comprometeram com a agenda, e a ONU ela estimula, né, para que isso aconteça. Então a ONU, eu já falei na aula passada, fundada em 45, né, aí tem 6 órgãos da organização, agências, 193 países ligados à ONU, e os 4 pilares da ONU, né, paz, segurança, direitos humanos, justiça e desenvolvimento. Preâmbulo do documento Transformando o Nosso Mundo, que na verdade é aprovado em 2015. Mas como que nós chegamos a 2015, né? Em 2011, criada a comissão, é uma comissão coordenada pelo PNUD, né, Programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento. É criada essa comissão, é uma comissão voltada para o desenvolvimento sustentável, uma comissão estruturada justamente na cúpula das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável na Rio+20, em 2012. Essa comissão criada em 2011, em 2012 ela já é estabelecida, e aí ela é reforçada com a criação de um grupo de trabalho aberto. Esse grupo começa em 2012, é designado a criação, na cúpula, designada a criação desse grupo, já com o material da comissão, né, lá de 2011. Então, em 2011 que, na verdade, iniciou o processo efetivamente. Tudo isso com um olhar que, em 2015, os ODMs, né, encerraria o tempo da sua implantação. Então, essa estruturação está com um olhar também nessa relação voltada para os ODMs. Então, o que acontece? Cria-se a comissão, é designado a criação de um grupo em 2012, né, na cúpula. Em 2013 é criado esse grupo, que é Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável. Então, 30 representantes de Estados-membros que participam desse grupo aberto e que vai apresentar as propostas, né, em 2015. Esse grupo está voltado para soluções para o desenvolvimento sustentável, né, então já em 2014 apresenta um relatório com 10 desafios prioritários, né, centrado aí nas pessoas e também pensando no planeta, né, na condição sensível do planeta, voltado para a questão ambiental. Em 2015, em Nova York, aí a gente tem cúpula, né, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, vem um plano de ação, né, esse plano de ação com 5 elementos essenciais, que a gente vai mostrar para vocês um pouco à frente, um conjunto integrado e indivisível de prioridades globais, tá? Então, na verdade, agrega a compreensão, a gente vai ter uma compreensão mais detalhada, né, para entender esse processo do ODM, que na verdade se converte em ODS. É lógico que tem todo um trabalho de estruturação. Os ODMs foram criados assim, sem a participação, é incomparável, né, a participação da Agenda 2030 com os ODMs. Então a gente tem uma movimentação desde 2011, ouvido aí vários países, as discussões vão para o país, vão para os países membros, enfim, tem e aí se estrutura esse plano com 5 elementos essenciais, e esse conjunto integrado, né, de prioridades é que se transforma nos ODS, nos objetivos. E aí a gente encontra prioridades ligadas ao econômico, prioridades ligadas ao social e prioridades ligadas ao ambiental. Em 2015 saiu o documento Transformando o Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda é um plano de ação, né, para pessoas, planeta e prosperidade. Aí a gente vai falar um pouquinho lá dos 5 T's, né? Também busca fortalecer a paz universal, né, com mais liberdade, reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema e o maior desafio global, né, que
na verdade, e um requisito indispensável, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, a construção dessa agenda tem uma importância significativa porque ela termina, primeiro, estabelecendo, né, fortalecendo o conceito de desenvolvimento sustentável. E, a partir daí, busca, através do seu mecanismo de construção, atender o campo econômico, social e ambiental. Então, isso é bem interessante. 2015, Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, né? Então, está lá 25 a 27 de setembro e, na verdade, é aprovada a Agenda 2030 nessa cúpula, né? Na verdade, o que ocorre efetivamente com a aprovação? Então, eu tenho, a partir de 2016, cumprir, né, os objetivos propostos até 2030. É muito importante salientar, né, que também depois eu vou trabalhar os ODS para vocês entenderem as metas. Tá? Então, a gente tem, assim, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental. Mas, de qualquer maneira, a gente encontra os ODS transitando, né, em alguns momentos na dimensão econômica e social, em outros momentos na dimensão ambiental e econômica. E aí, né, essa estruturação ela é bem interessante justamente por causa disso, né? Então, eu consigo, em vários momentos, ter a integralidade do desenvolvimento sustentável, em outras não, mas ele tem uma ação que encaminha muito bem para isso. Então, o que acontece em 2015? Nós temos criação de uma agenda, 5 grandes áreas, a gente vai trabalhar essas 5 grandes áreas, os chamados também 5Ps, 17 objetivos, né, que a gente vai tratar de cada um deles aí no decorrer do trabalho, 169 metas, e nós temos 193 países, né, que se comprometeram e integram esse processo de maneira geral. Como que a gente consegue promover o desenvolvimento sustentável, né? Então, aí, crescimento econômico sustentado, socialmente equitativo e ambientalmente responsável, né? Então, são as linhas, né, de condução de todo esse processo. Então, aí a gente tem os 5Ps, a gente vai ter um olhar em pessoas, isso é convertido depois nos objetivos e metas. Eu tenho aqui no meio o desenvolvimento sustentável, tá? Então, pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. O nosso olhar aqui vai ser em cima dos 5Ps. Como que a Agenda 2030 é estruturado, né? Porque, veja bem, nós, primeiro, né, é muito interessante isso, porque nós ouvimos falar muito pouco já dos ODS, mas aí a gente até ouve, né? Então, eu tenho, assim, é interessante porque os ODS uma quarta parte da agenda. Os ODS estruturam a agenda, né? Mas quando a gente fala da agenda, né, e a gente ouve muito mais falar dos ODS deslocados da agenda. Então, a agenda ela tem visão e princípios, ela tem lá todo um conjunto, né, de visão e princípio, reflete aí, né, efetivamente na declaração. Então, eu tenho uma declaração, né, que vai dizer aonde eu quero chegar, quais os princípios que eu vou utilizar para que isso aconteça. E aqui no meio, o quadro de resultados, é chamado quadro de resultados, e aí sim eu tenho os ODS. O que acontece? Eu tenho a visão em princípios, tenho os ODS que eu preciso adotar, né? Eu preciso fazer com que eles sejam implementados, então eu preciso trabalhar na implementação. E aí, através de parcerias, eu vou criar meios de implementação, a gente vai detalhar, a gente vai trabalhar 4 blocos, né, na nossa disciplina. Eu implementei, o que eu preciso fazer? Acompanhar e revisar, Pessoas, diminuição da pobreza, né, melhoras na segurança alimentar, aumento de gastos de saúde, políticas públicas, né, eficazes. A agenda está muito interligada com políticas públicas. Se a gente fizer um trabalho efetivo, né, de criação ou adequação de políticas públicas já existentes, então eu consigo ter um avanço significativo aí nesse processo. Melhora nos indicadores de educação. Então, aqui um exemplo de pessoas. Prosperidade, crescimento econômico,
dependente de recursos naturais, né? Então, eu preciso ter esse olhar, né? Os recursos naturais, eles têm que ser preservados, desigualdade interculturais, de gênero, né? Enfim, uma das grandes questões que a gente está discutindo agora, e é importante que a gente discuta, né, a questão de gênero e as desigualdades, né, zonas rurais e urbanas, tal, enfim, essa estruturação. Paz, limitado, financiamento estatal, né, nas comunidades menos povoadas, concentração de vida, decisões políticas, né, nos centros urbanos, enfim, e planeta, biodiversidade, a gente tem um problema sério, sistemas aquáticos, né, a gente está, né, também a gente está encontrando aí lixo aí no mar aí. Nós estamos na década do oceano, né? Então temos que fazer um trabalho voltado aí para essa preservação e abordagens, né, da conservação da floresta tropical, né? É muito importante essa questão. Nós temos a Agenda 2030, tem 4 partes. Visão e princípios, uma das principais, que trabalha, né, essa relação dos pontos dos ODMs, né, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e ODS, né. O que eu queria destacar para vocês, o estabelecimento dessa relação dos ODMs com os ODS, é importante que a gente entenda também o processo de evolução que aconteceu. Nos ODMs, nós tínhamos o objetivo de reduzir a pobreza. Quando nós discutimos ODS, né, os ODS vêm com erradicar a pobreza, olha a diferença. ODM diz o seguinte, acabar com a fome. Os ODS vêm já com uma outra estruturação, garantir a segurança alimentar, olha a diferença. ODMs no campo educacional, dar acesso à educação básica. ODS, dar acesso a pós-graduação. Então, essas diferenças são importantíssimas na construção, né? E nessa distinção dos ODMs com os ODS, isso é importantíssimo. Então, há um processo de dizer, não adianta só alimentar, né? A gente precisa pensar na segurança alimentar como um processo. Porque, veja bem, esses pontos que eu coloquei aqui, que está dentro da visão e princípios, são os pontos de sustentação, entendeu? Então, veja bem, se eu não erradicar efetivamente a pobreza, se eu não garantir a segurança alimentar, se eu não tratar a educação como ela tem que ser tratada, a gente não consegue evoluir economicamente, enfim, a gente não tem um processo que não dependa dessa estruturação. Qual é o lema da agenda, né? Não deixar ninguém para trás, né? É um processo bastante complexo. Nós estamos deixando, né, um monte de gente para trás em vários processos. Esse processo de não deixar ninguém para trás é ter a consciência de que a gente precisa acompanhar, né, o que está acontecendo efetivamente. Aí eu tenho que pensar nos desafios globais, só que eu preciso de soluções locais. Aí eu trabalho, né, dentro da questão da localização e governança, são 2 processos muito interessantes. O segundo item, que são os ODS, 17 objetivos transversais e indivisíveis. Eu vou mostrar um pouco à frente para vocês essa relação da transversalidade, né, e como eles se interligam, inclusive. Os ODS, eles estão dentro das dimensões econômica, social e ambiental. O terceiro ponto, né, que seria os meios de implementações e parceria global. Então eu preciso, para implementar os ODS, eu preciso do quê? Financiamento, eu preciso de ciência e tecnologia, eu preciso de desenvolvimento de capacidade, eu preciso de parcerias multissetoriais. É importante isso agrega muito, mas nós precisamos levar isso para a população em geral, para que ele entenda, né, qual o impacto, qual o efeito, né, dos ODS na sua vida cotidiana. Então a gente tem que buscar esses mecanismos que auxiliam muito na implementação. Quem implementa são os governos subnacionais, né? Então, isso vai para o município. Quarto ponto, aqui eu estou detalhando para vocês aquela pirâmide. Acompanhamento e revisão. Eu implementei, eu preciso trabalhar com dados desagregados e georreferenciados. Eles são fundamentais para dar visibilidade. Eu preciso trabalhar com indicadores. Aonde eu quero chegar? Eu preciso
do quê? De um diagnóstico para saber onde eu estou, onde eu quero chegar. E eu preciso medir de alguma maneira. Então eu preciso saber como que eu não vou deixar ninguém para trás se eu não sei onde estão essas pessoas. Eu preciso saber, através de dados desagregados, a gente vai ter um problema seríssimo, né, que é o caso do censo. Ele é essencial, né, para essa localização. Então, com os dados desagregados, você sabe, né, aonde estão as pessoas que estão sendo vacinadas, qual é a condição socioeconômica delas. Toda essa estruturação a gente precisa trabalhar e trabalhar com muitos relatórios, obviamente, para acompanhar e revisando para que a gente consiga chegar nesses pontos. Então aí, são 17 objetivos, eu não vou detalhar porque nós vamos trabalhar cada um deles, e aí eu vou mostrar um pouco para vocês também a estruturação dentro dos campos de atuação, né? Então a gente tem lá energia voltada para o ambiental, erradicação de pobreza voltada para o social. E para estabelecer um pouco o paralelo para vocês, né, desses processos ODMs, o ODM tem o foco principal na dimensão social. Eu até mostrei algum detalhamento para vocês já em relação a isso, né? A Agenda 2030, né, ela tem uma visão mais holística, né, e ela traz esse legado dos ODMs aí, né, voltando a dizer que não quer deixar ninguém para trás. Então, desenvolvimento sustentável, foco na sustentabilidade ambiental. A Agenda 2030, ela revisita aí, né, o desenvolvimento sustentável dentro de uma visão integrada e equilibrada aí em suas dimensões chaves, né? Então, é o que eu coloquei, né? Ela tem uma ampliação significativa desse processo e importante. Então, é um pouco disso, a Agenda 2030 e os ODS, universalidade. Universalidade não significa uniformidade, porque há uma diferença enorme, né, de região, país e pessoas, né? Então, esses objetivos e metas são relevantes, né, para que todos os governos e atores entendam esse processo, mas façam as suas adequações. Integração de política, eu tenho que balancear as três dimensões, social, econômico e ambiental. É muito complexo isso, mas a Agenda 2030 traz essa abordagem, né, integrada, que implica em ligar. Eu tenho sérias contradições, né, enfim, e eu preciso maximizar sinergias, né, entre essas metas, não deixar ninguém para trás. Esse princípio conclama, né, que os países irem para além das médias. Aí os ODS devem beneficiar todos, erradicando a pobreza, reduzindo a desigualdade, né? Promoção de uso de dados desagregados é crucial. A coisa mais difícil no nosso país é dados desagregados, né? Então, a gente tem isso com o IBGE e agora com o censo a gente vai ter um problema sério, e nós não encontramos essa estruturação de dados, né, normalmente em grande parte dos municípios brasileiros. Enfim, aqui eu também não vou detalhar, né, esse material, né, vai ficar disponível para vocês, só para vocês entenderem um pouco os papéis, né, das agências dentro dos ODS, né? Então eu tenho grupos técnicos temáticos, né, sobre ODS. Eu tenho lá ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Quem cuida disso, né? PNUD, IPC, né, IPC e IG. Agências participantes, aí eu tenho, quem coordena é o PNUD, mas aí o CEPAL, né, participa, a organização do trabalho participa, a OPAS, OMS, a ONU Mulheres. Então aqui eu tenho uma distribuição de agências. Isso vocês vão encontrar. Tá? É bom que vocês se situem, né, para entender um pouco do formato, né? Porque a gente às vezes não consegue fazer a interligação, aonde eu estou, né? Então aí, por exemplo, a ODS 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A agência que coordena isso é a Unesco. Aí eu tenho a PNUD, eu tenho a UNFPA, eu tenho o PMA, eu tenho a Unicef. Então eu tenho várias agências que trabalham em parceria, participam junto do processo com a Unesco. Os objetivos, eles, como eu disse lá inicialmente para vocês, eles estão subdivididos aí nas agências. As agências, né, tratam de temáticas, e aí outras agências que terminam subsidiando dados, informações,
e até participando efetivamente em alguns processos, tá? Então é importante que também vocês compreendam quando efetivamente trabalhar com qualquer ODS, entendam que vocês precisam identificar a agência coordenadora e as agências participantes, até para que vocês consigam ter possibilidade, né, de acesso a maiores informações sobre aquele ODS, porque embora exista uma série de relatórios que terminam englobando, né, toda a agenda, né, mas através da agência eu consigo informações mais detalhadas, porque é a agência que está trabalhando efetivamente aquele processo. Que eu interligo os direitos humanos que se relacionam a cada ODS. Também isso é importantíssimo. A agenda, ela não tem vínculo legislativo ao DS1, né, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Eu tenho lá direito a um padrão de vida adequado, né? Então tenho lá toda a estruturação legal disso, direito à seguridade social, direito igual das mulheres na vida econômica, né? Então no ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, direito à alimentação adequada, tá? Então, enfim, para vocês observar que a gente vai encontrar uma estrutura que dá sustentabilidade à aplicabilidade dos ODS, de cada objetivo. Importante. E aqui é mais ilustrativo, não vou entrar em detalhes. É importante que vocês façam essa interligação. Esse material vai estar disponível para vocês para acompanhar, né, essas interligações que são muito importantes. Consumo e produção responsáveis, né? Então está relacionado ao direito à saúde, direito a um ambiente seguro, limpo e saudável, né? Direito à alimentação adequada e direito à água potável. É bem interessante entender um pouco esse processo. Nós atuamos bastante com a ODS 11, respeitando e interligando com as demais. Temos direito à moradia, direito de participar na vida cultural, acessibilidade de transporte, instalações e serviços, proteção contra desastres naturais e assim por diante. Então, em alguns momentos, a gente tem que utilizar, né, desses mecanismos, né, para fazer valer o cumprimento aí, né, a implantação dos ODS. E assim sucessivamente, a gente vai até o 17, eu não vou detalhar para vocês. Metas. O que acontece em metas? Metas, nós temos metas finalísticas e metas de implantação. E temos indicadores. Então, esses pontos aqui são importantes. Cada objetivo tem uma quantidade de metas. Alguns têm maior número e outros menor número. Indicadores, ainda a gente tem um processo em construção, mas já temos aí 243 indicadores, alguns globais, grande parte são adequados à condição local. O que são metas finalísticas? As metas finalísticas, elas estão relacionadas, né, diretamente com o cumprimento dos ODS. Vocês vão encontrar nas metas lá, e até observar a questão do tempo verbal, né? Não é tão difícil você identificar nos ODS quais são as finalísticas. Eu coloquei as que estão relacionadas diretamente ao cumprimento das metas de implementação. O que são metas de implementação? Elas estão relacionadas aos recursos humanos, financeiros, tecnológicos, políticos e outros, né, necessárias para o cumprimento das metas finalísticas. É interessante porque, veja bem, se você pegar os ODS, você vai encontrar as finalísticas identificadas com números, tá? E as de implementações com números e letras, exceto a 17, é uma meta específica de implementação. Então é apenas número, são metas de implementações. A única exceção é o ODS 17. Os demais têm lá as finalísticas identificadas através de números e implementações, números e letras. Objetivo 3, meta, você vai encontrar meta 1, meta 2, meta 3. Aí você vai encontrar, essas metas são finalísticas. Aí você vai encontrar 1A, 1B, 2A, 3, aí são metas de implementações. E observar, e é fácil de identificar também pelo tempo verbal. Então vocês vão encontrar nas finalísticas até 2030, até 2020,
É porque tem, embora a agenda seja 2030, tem algumas coisas que tem que ser cumprida antes. Então você vai encontrar nas metas finalísticas esse tempo verbal também é interessante. Então eu vou atingir até data tal. Enquanto nas metas de implementações, né, eu preciso dar a sustentabilidade. Então eu vou corrigir, vou apoiar, vou adotar, eu vou fortalecer alguma medida, né, para que eu consiga cumprir, né, as metas finalísticas. Então é importante essa distinção, né, que ela possibilita, né, uma visão mais completa das metas. Então observem bem isso. Bom, pessoal, aqui é só ilustrativo, né, os países aí, isso eu estou falando das áreas urbanas. Então aí eu tenho na China 42%, no Brasil 85%, nos Estados Unidos 81%, aí mostra um pouco que eu falei, a China tem 42%, ainda tem muita gente ainda na área rural. Aqui é para a gente entender um pouco a interligação das metas com outros objetivos. Então eu tenho aqui o 11, né, cidades sustentáveis. O que acontece? Aqui eu vou identificar para vocês aqui as metas finalísticas. Lembra que eu falei que são só números? E as metas de implementação. Então é muito fácil identificar, tranquilo. O que acontece? Cada meta dessa se interliga com outras, né? Então eu tenho a primeira meta aqui da 11, a meta 1 da 11, ela interliga aqui, ó, né, com a 1, ela interliga aqui com a 9. Então há uma série de interligações. Por isso que eu estou dizendo, é indivisível, a gente tem que ter uma visão sistêmica, tá? Então vocês podem observar que o objetivo 11, ele interliga praticamente com todos aí. Então vocês vão encontrar todos os objetivos distribuídos nas metas do 11, tá? Eu vou ter que... Porque o 11 diz que nas cidades eu não posso ter fome. Então vai lá. Na cidade eu preciso ter um tratamento voltado para a educação. Aí eu vou buscar... Eu tenho que pensar no ambiente, tá? Eu vou lá para 7. Eu preciso de parcerias para poder implementar. Vou para 17, para que vocês consigam entender essa interligação, tá? Então, veja bem. E aqui, ó, aí você pega ter relação da 11 com a 1, tá nas metas 1, 2 e 4. Por isso, eventualmente, amanhã, vocês vão fazer qualquer tipo de trabalho, vocês precisam identificar que objetivo que eu vou trabalhar. É o 4? Aí eu preciso fazer a interligação desse 4 com os outros objetivos. Então, isso é importante que se faça. Não existe o objetivo fragmentado, ele não fica sozinho em momento algum. Principalmente, aqui está o 11, principalmente o 11 e o 17. Né? O 11 e o 17, eles terminam interligando com praticamente todos os outros objetivos. Você pode observar o 11 aqui, ele passeia por todos. É importante isso, né, que fique bem claro isso. Um pouco da interligação aqui, ó. Aqui mostra as interligações. Os objetivos que estão aqui, né, mais um pouco maior. A saúde vai interligar, a energia vai interligar, né? Educação. Então, para vocês terem ideia, esse mapinha é bom porque ele dá mais ou menos aquele que eu coloquei anterior, né? Ele faz a interligação de um único, né? Para mostrar a complexidade. Aqui, então, você faz a interligação com vários, né? Então, você pode observar, né, a complexidade, né? Interessante porque aqui são as metas, aqui ao lado são as metas, né? Tá? Então, as metas, elas se interligam com o objetivo, que se interligam com outras metas de outros objetivos. Então, você vai encontrar vários momentos aqui, as interligações. É muito legal isso, justamente para que vocês entendam a questão da indivisibilidade desse processo. Aí, um pouco para entender também alguns elementos, nós vamos, para a próxima aula, entrar nos ODS. A gente tem aqueles 5 P's, né? A gente subdivide eles, né? Então é importante que vocês compreendam isso. A gente chama elementos, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Então, esses são os elementos. Quais são as dimensões relacionadas aos ODS? Social, ambiental, econômica. Nós temos também a dimensão política e institucional. E aonde é que eu vou encontrar isto? Elemento pessoas, dimensão social, ODS 1 a 7 e ODS 11. Então aí vocês já têm uma visão estruturada, legal isso. Então você tá trabalhando
com os ODS de 1 a 7, ela tem na sua estruturação a dimensão social. Está voltado para pessoas. A dimensão social está voltado para pessoas. Elemento, planeta, dimensão ambiental, ODS 12 a 15. Eu estou trabalhando com o ODS 13. Estou trabalhando com uma ODS de dimensão ambiental, estou tratando do planeta. Elemento, prosperidade, dimensão econômica, ODS 8 a 10. Estou trabalhando com o ODS 9. Estou tratando de uma dimensão econômica e falando do elemento prosperidade. Elemento, paz e parceria. Paz, estou tratando da dimensão política e institucional. Aí, se eu estou trabalhando com o ODS 16, paz. Estou trabalhando com o ODS 17, parceria. Essa divisão é essencial para que vocês compreendam. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar das ODS. Isso vai te dar o norte, isso vai te dar aonde você está. Você vai fazer interligações? Vai fazer, lógico, mas você tem um lugar de partida, tá? Então isso aqui é muito importante que vocês compreendam. Sensibilização, nós estamos fazendo já quase 4 anos trabalho de sensibilização, em que não tem avançado muito em relação à questão de convencimento de implementação. Eu estou dizendo essencialmente em Palma. O que eu preciso fazer? Conhecer os ODS. Como que eu vou aplicar os ODS no meu cotidiano? Eu preciso ter pessoas defendendo a ideia, né? Incluindo os ODS nos projetos, qualquer tipo de projeto. A UFT tem feito isso agora, tal, e a gente precisa pensar isso, defender a ideia e buscar a implementação. É interessante que a academia não implementa, né? Ela colabora, ela contribui efetivamente, ela está dentro de ciências e tecnologia, mas ela não pode implementar. E acompanhar e avaliar depois da implementação.